Olá, crianças! Então, chegou a hora da nossa história. E hoje a nossa história vai falar sobre uma pessoa que naquele tempo estava um pouco desconhecido, mas com o decorrer da história você vai ver que ele ficou bem famoso. O nome dele era Elias. Mas antes de a gente começar a falar de Elias, vamos revisar que na história passada nós vimos que tinha um novo rei lá. O nome dele era Salomão. Só que agora que o tempo passou, o novo rei havia chegado naquele local. E o nome dele era Acabe. Qual é o nome do rei? Acabe. Muito bem. O rei Acabe, ele era casado com uma mulher. E essa mulher, ela gostava muito de adorar outros deuses. Mas o nome de sua esposa era Jezabel. Qual é o nome da esposa dele? Jezabel. Jezabel, como eu falei, ela adorava um deus chamado Baal. Baal era um deus daquele momento. O povo de Israel já tinha passado todos aqueles momentos com Josué, com Moisés, tinha adorado ao Senhor, mas pela influência do rei e de Jezabel, eles começaram a adorar o deus Baal. Só que nesse momento entra em cena alguém que você ouviu falar, com certeza pela sua professora, que é Elias. Elias era um rei em que ele foi até a presença do rei Acabe e falou: Rei Acabe, eu estou aqui em nome do Senhor para dizer que enquanto eu não pronunciar, não vai chover. E a Bíblia fala que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. E adivinha? Não choveu. Durante muito tempo não choveu naquele local. Só que o rei não acreditou muito no que Elias falou, não. E Deus então pediu para que Elias ele fosse para um lugar, para que ele fosse até o vale de Querite. Repita comigo, qual é o nome desse local? Querite. É onde tinha um rio lá. Só que, como não havia chuva, não teria como os animais beberem água, as plantas florescerem. Como que aquele povo iria viver? Porque a sequidão ia tomar conta daquele local. Só que Deus, ele provê tudo. E lá nesse vale de Querite, Elias ficou. E sabe que é o mais engraçado? Criança, que Deus, ele toma conta de todas as situações, até daquele momento que a gente diz bem assim, como é que a gente vai resolver? Porque Elias, ele não duvidou e ficou naquele local. E Deus mandava comida para Elias todas as manhãs e tardes. Mas não era o delivery, não era ninguém que levava, não. Sabe quem levava a comida para Elias? Os corvos. Os corvos todas as manhãs e tardes levavam comida para Elias. E você sabe que o corvo, ele é um animal que ele se alimenta de carne, cadáveres, mas eles que levavam o alimento todos os dias para Elias. E Elias ficou todo esse tempo lá no Vale de Querite. Só que o tempo passou, o rio secou e Elias teve que ir para um outro local. Então o Senhor mandou Elias seguir lá para o vale, para o local perto de Israel, chamado Sarepta. Repita comigo: Sarepta. Então Elias ele caminhou até Sarepta. E em Sarepta, adivinha quem estava lá? Havia uma mulher que recebeu Elias em sua casa. E essa mulher, ela tinha um filho. Elias chegou em casa e falou para ela trazer comida para ele. Só que a mulher falou para Elias e falou bem assim: Elias, na nossa casa só tem um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite para fazer o pão para mim e para o meu filho. Aquela mulher já sabia que depois daquele alimento eles poderiam morrer, porque não estava chovendo. E como é que eles poderiam se alimentar? Porque as plantações estavam morrendo devido à seca daquele local. E o tempo foi passando e com certeza o negócio foi ficando cada vez pior. Mas a mulher, ela não duvidou e ela acreditou na palavra de Elias. Essa mulher, ela não tinha ouvido nem falar de Deus, mas ela acreditou. Ela teve uma qualidade muito legal. E essa qualidade é fé. E repita comigo que fé
é acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Às vezes, crianças, nós passamos por muitas situações que a gente diz assim, mas por que isso está acontecendo? O nosso próprio Brasil, você está vendo que essa situação que no nosso Brasil está acontecendo? Mas nós temos que ter fé que tudo isso vai passar, vai normalizar e nós vamos voltar a acreditar naquilo que Deus diz, porque Deus ele tem tomado conta de todas as situações, inclusive da nossa casa, da nossa família, da nossa escola. Então essa mulher, ela teve fé e essa mulher, ela fez o bolo e levou até Elias e deu. Elias se alimentou. Depois ela pediu água, ele tomou água. Só que no decorrer do tempo, sabe o que aconteceu? O filho dessa mulher ficou doente e ele morreu. Com certeza, você sabe que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, nós ficamos tristes. E com certeza essa mulher ficou muito triste. Ela foi até Elias e falou: Elias, o meu filho morreu. E Elias, como ele era um profeta de Deus, ele fez algo surpreendente. Ele provou que Deus não era somente o Deus do tempo, mas sim também o Deus que dá vida às pessoas. E Deus pediu para que Elias ficasse por cima do menino 3 vezes. Então ele foi para cima do menino e fez isso 3 vezes. E adivinha o que aconteceu? O menino ressuscitou. Deus provou que ele também tem poder sobre a vida e sobre a morte. E o filho da mulher viveu e ficou super, e a mulher com certeza ficou super feliz. Mas agora Elias tinha que voltar lá com o rei Acabe. E Elias, ele seguiu viagem e durante esse tempo nenhum alimento faltou na casa dessa mulher. Ao contrário, os seus barris sempre ficaram cheios de azeite, de pão e nada faltou. Porque a mulher, ela teve qual foi a qualidade? Fé. E Elias seguiu viagem e foi até o rei Acabe. Quando ele chegou até o rei Acabe viu ele e falou bem assim: tudo isso que nós estamos passando é culpa sua, porque você amaldiçoou o meu povo. Só que Elias sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não foi por causa das palavras deles, mas sim porque eles sabiam e conheciam a Deus, mas eles adoravam a quem? A Baal. Eles adoravam um Deus que não ouvia, que não falava, e isso que Elias queria que o povo, que o rei entendesse. E o rei ficou muito chateado e Elias falou bem assim: ok, rei, então, já que você não acredita, nós podemos fazer um desafio, eu vou fazer um desafio para o senhor. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ver qual é realmente o Deus verdadeiro. Será que vai ser Baal ou Deus? Mas a gente entra num acordo. O que se manifestar, o que fizer, o que nós vamos combinar aqui, vai ser o Deus de todo o povo de Israel. Tudo bem? Beleza. O rei concordou. Então eles foram até o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, eles fizeram o acordo. O acordo foi o seguinte: o primeiro, cada um teria que ter um altar. E nesse altar, teria que cada um ter um cordeiro, um novilho. Só que o povo que teria que trazer essa ovelhinha. E claro que o rei Acabe foi o que escolheu primeiro. Ele falou: não, eu quero esse daqui que está mais bonito, mais gordinho. Então ele escolheu. E o outro ficou para Elias. Elias também não reclamou. Ficou com a ovelhinha. E Elias falou com o povo, falou assim: povo, vocês têm que acreditar, Deus é poderoso, Deus é quem é o Deus verdadeiro. E o povo, olha, não quis nem saber. Mas agora a gente tinha o confronto: Deus e Baal. Quem será que ia ganhar isso? E o povo tinha que ficar nessa indecisão, mas o povo tinha que escolher entre um ou outro. Então, os profetas de Baal, do rei, começaram a dançar em volta do holocausto, a fazer muitos momentos, fazendo com que Baal se manifestasse. Mas será que ele iria se manifestar? Com certeza não, porque ele não podia ouvir, mas eles começaram a fazer vários momentos dançando em volta, pegaram facas, cortaram seus pulsos,
Ficaram fazendo isso até meio-dia. E Elias só estava olhando, e Elias, como já tinha sido criado naquela região, ele começou a falar bem assim: vai, eu acho que o Deus de você está dormindo. Ele começou a zombar, mas não estava zombando por maldade, mas ele sabia que aquele Deus não podia ouvir nem ver tudo aquilo que eles estavam fazendo. E deu meio-dia e nada aconteceu. Agora chegou a vez de Elias. Elias então pediu para que o povo todo chegasse perto do seu holocausto para poder fazer com que Deus se manifestasse. Mas adivinha o que Elias fez? Semana que vem eu vou contar para vocês.